Agora com a repórter Mara Mendes, que vai detalhar para a gente como é que foram os depoimentos de mais cedo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também com o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Mara, o que você destaca desses interrogatórios de hoje? Boa tarde. Oi, Renato, boa tarde. Olha, os interrogatórios de hoje foi o que a gente já estava prevendo em relação à questão da defesa dos réus, né? Que é justamente a questão da negativa e principalmente na negativa da produção desse dessa suposta minuta do plano do golpe de Estado. Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Renato, vale destacar alguns temas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele também chegou a pedir desculpas ao ministro Alexandre de Moraes quando foi interrogado em relação às ilações que ele fazia durante a sua gestão, de que ministros do STF estariam recebendo propina em relação à questão do sistema eleitoral. O ex-presidente pediu desculpas a Alexandre de Moraes, mas não deixou de criticar novamente o sistema eleitoral brasileiro, o sistema eletrônico de votação, chegando até mesmo a elogiar o sistema de votação do Paraguai e da Venezuela, que faz a impressão das cédulas, a Venezuela que acabou não entregando a questão do voto impresso agora nas últimas eleições. Agora, Renato, outros pontos que vale a gente destacar é que Bolsonaro, ele também fez a negativa do golpe de ameaças e também ele admitiu as conversas alternativas constitucionais, que são as reuniões. Então, Bolsonaro negou que houve aí a produção dessa minuta do golpe de Estado, mas admitiu que houve, sim, reuniões, mas reuniões constitucionais. De acordo com ele, essas reuniões foram dentro da legalidade e que as Forças Armadas jamais iriam embarcar num processo ilegal. Então, não dá para se dizer que houve aí uma tentativa de golpe. Bolsonaro também admitiu que houve as reuniões, porque na denúncia da Procuradoria-Geral da República são colocadas 3 reuniões, inclusive essas reuniões que foram citadas ontem por Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e que também é o delator nesse inquérito. Bolsonaro admitiu as reuniões, mas disse, Renato, que foram apenas para discutir questões constitucionais e que sim, ele e aliados pensaram numa alternativa, mas dentro da legalidade. Bolsonaro disse que viveu um momento de depressão, por isso tinha vontade de conversar com os amigos e com os oficiais das Forças Armadas. E aí isso casa com um depoimento do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que disse que houve a reunião, chegaram também a discutir nessa reunião de dezembro de 2022, chegaram a discutir também até uma possível GLO, uma intervenção das Forças Armadas em relação até mesmo à eleição, então, do presidente Lula. Bolsonaro disse que não discutiu nessa reunião aqui no Palácio do Planalto a produção dessa minuta. Bolsonaro também negou que tenha lido o texto dessa minuta e tenha até mesmo enxugado o texto, editado o texto. Isso contradizendo que o delator Mauro Cid colocou em sua delação e também repetiu ontem no seu depoimento à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, já que Mauro Cid reafirmou que Bolsonaro, quando recebeu o texto dessa minuta, a minuta do golpe, ele teria editado o texto, teria retirado lá a prisão de outras autoridades e teria deixado apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Outro ponto também que ele colocou, Renato, foi que, de acordo com ele, ele viu que não dava mais para
se fazer nada, que o país não tinha clima para um golpe e que politicamente a ideia de mobilização, de mobilizar politicamente os apoiadores estava esvaziada. Inclusive, ele disse que em relação os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, Bolsonaro chegou a falar que, na verdade, foi ajudar o país, porque ele, antes de viajar para os Estados Unidos, ele gravou um vídeo pedindo para que as pessoas também, os apoiadores, deixassem as rodovias, né, que chegaram a ocupar, apoiadores de Bolsonaro chegaram a ocupar rodovias, pedindo que a eleição do presidente Lula fosse suspensa. Aí Bolsonaro disse que não passou a faixa para o presidente Lula porque, segundo ele, tinha medo de ser vaiado. Por isso, foi para os Estados Unidos. Além disso, ele deixou claro, Renato, que no momento que ele toma consciência de que foi derrotado nas urnas, ele foi para o isolamento e aí começou a conversar com esses oficiais. E quando foi questionado em relação à questão dos seus apoiadores, que o tempo todo pediam, né, convocavam o AI-5, que foi o período mais duro da ditadura militar no Brasil, o ex-presidente chegou a dizer que AI-5 seria coisa de maluco. Essa foi a palavra que Bolsonaro usou no depoimento ali na primeira turma, também respondendo às indagações do ministro Alexandre de Moraes. Aí, reforçando essa fala de Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, falou mais cedo. Ele disse que, na verdade, a minuta do golpe chegou na casa dele, foi parar na casa dele por um acidente, que, na verdade, ele até classificou como a minuta do Google, porque havia muitos erros de concordância, erros de português, e que, na verdade, ele nunca levou a sério essa minuta. Mas vale lembrar que na denúncia da Procuradoria-Geral da República, Anderson Torres é colocado na delação premiada de Mauro Cid como um dos que trabalhou na produção dessa minuta. Inclusive, ele disse que essa minuta chegou nas mãos dele pelos assessores do Ministério da Justiça na época. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, disse que em relação à reunião que ele participou aqui no Palácio do Planalto, em dezembro de 2022, ele confirmou essa reunião, mas disse que em momento algum nessa reunião ele havia colocado à disposição de Bolsonaro os carros da Marinha, os carros das Forças Armadas. Pelo contrário, que houve uma conversa com o ex-presidente e então presidente na época, Jair Bolsonaro, mas dentro das linhas constitucionais, e que mesmo que Bolsonaro pressionasse, ele não usaria as Forças Armadas para algo ilegal. O que se resume até aqui, Renato, é que os depoimentos de fato estão acontecendo como previsto pela defesa, né, dos réus, que tem tido como estratégia a negativa do envolvimento de cada um. Agora, algo que corrobore o que se fala nos bastidores é porque, por mais que haja negativa, tem momentos em que eles respondem de acordo mesmo com a delação premiada de Mauro Cid, como, por exemplo, eles negaram que confeccionaram o texto da minuta, que essa minuta apareceu do nada, mas eles confirmaram que houve a reunião. E para os ministros, o que se fala nos bastidores, para os ministros no Supremo Tribunal Federal, Renato, é que as reuniões em si já colocam esse
plano de tentativa de golpe de Estado. E de acordo com a Constituição, a própria tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, já é o crime em si. E falando em Constituição, vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou com uma réplica da Constituição do Brasil na mão para participar do interrogatório. E aí vale lembrar também, a gente até chegou a comentar aqui ontem no Hora News, que havia uma previsão de que os interrogatórios fossem até sexta-feira, mas a primeira turma resolveu dar uma celeridade. Para você ter ideia, havia uma previsão para os interrogatórios ontem acabarem por volta das 20 horas, acabou se estendendo e hoje a previsão que era para ouvir Bolsonaro só a partir de amanhã. Bolsonaro já foi ouvido. Nesse momento, quem está sendo ouvido é o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e depois dele é o general Walter Braga Neto, que não vai ser ouvido aqui no Supremo Tribunal Federal, porque ele está preso no Rio de Janeiro, e ele vai ser ouvido por videoconferência, Renato.